Pronto, então acho que estamos em condições. Vamos então aqui avançar. Hoje nós vamos falar sobre como estruturar um departamento comercial, ok? E a nossa aula, no caso, ela vai estar dividida nesses pontos que eu apresento aqui. A princípio, vocês conseguem ver bem a minha tela, não é? Conseguem, por exemplo, ler aqui a introdução, certo? Sim, sim, eu consigo ver em perfeitas condições. Muito bem. Portanto, Sim, o que aqui nós também igual. vamos. Obrigado, Júlio. O que nós vamos falar aqui exatamente? Vamos aqui fazer uma introdução, depois vamos falar, vamos olhar para um departamento comercial. Depois vamos aqui olhar para as três grandes áreas de um departamento comercial. Depois vamos aqui falar sobre funil de venda. Depois vamos então aqui ter uma aula prática no G1 sobre funil de vendas. E depois vamos aqui apresentar algumas ofertas especiais do G1, que é a plataforma então que nós temos utilizado. Então, o, a nossa aula vai estar dividida dessa forma. E nós esperamos então que ao longo dessas horas, desse momento que nós vamos ficar aqui, não é, possamos então aqui partilhar conhecimento e possamos sair daqui, não é, cheios de conhecimento. Portanto, antes mesmo de nós começarmos a falar ou de eu começar a falar, eu queria ouvir-vos, saber um pouco de vocês, não é, sobre a vossa atuação. Se vocês têm algum negócio. Por que é que estão aqui nessa masterclass? Queria começar aí com o Júlio, com o Manuel Júlio, não é? Entendendo exatamente o porquê que está aqui e o que é que espera depois dessa masterclass. Mister Júlio. Obrigado, obrigado. É uma dádiva, primeiramente, estar aqui. E me sinto tão grato, mais uma vez, por me fazer parte dessa corporativa. É claro, somos um ser, né? A tendência de sempre querer aumentar mais no conhecimento. E é claro, é conhecimento que tem que ter um foco. Falando em mim particularmente, esse conhecimento está direcionado na minha área em que eu atuo, que é a área de negócio. Eu atuo na área de negócio, isto é, vendas de produtos diversos. Falamos mais na área de produto eletrônico, farmacologia e restauração. Agora, entrando nesta live, eu tendo esta aula, é claro que irei precisar muito, porque conforme sabemos que a dinâmica do mercado cada vez mais é rotativo, cada vez mais é evolutivo, e nós temos a obrigação de sempre buscar diretrizes e pilares para que possamos caminhar bem e seguro. Então, este é um dos motivos muito, muito mesmo importante para mim, estar aqui e fazer dela uma realidade para o meu mercado particular. Ok. Muito bem, muito bem. Obrigado. Vamos agora. Obrigado então aí pela intervenção. No caso, trabalhas como freelancer, trabalhas para outrem ou tens um negócio já aberto? Mister Manuel. Certo, certo. Eu tenho um negócio aberto. Certo, certo. Eu tenho um negócio aberto. Tenho um negócio aberto. Digo que eu sou o CEO da agência comercial. Quem um dia tiver o privilégio de pesquisar nas redes sociais vai ver a agência comercial com alguns produtos diversos. Alguns produtos diversos. Sou responsável, conforme assim já frisei. Então, assim sendo, é mesmo seguir e fazer dela uma realidade total, porque a perspectiva do empreendedor sempre é querer mais. E nós que temos o desejo de querer mais, a tendência é de buscar mais fundamentos, mais conhecimento para a gente atingir o pico da montanha. Ok. Muito bem, muito bem. Mister Adriano. Perfeito, professor Deniso. Aqui eu já tenho um negócio na área de microfinanças. O negócio chama-se Pay4 Capital. Mas nesse preciso momento foi até por pura coincidência, eu estava a sair do ginásio. Então logo entrei no meu Facebook, vi ali a publicação uma publicação do INEFOS sobre essa masterclass. E o assunto me interessa, conforme dizia,
veio a coincidir, porque nesse preciso momento eu estou necessariamente a trabalhar na estruturação do meu segundo negócio já na área tecnológica, chama-se Vinces IT, o nome da empresa. Ela por acaso já trabalha e tal, mas ao longo de um tempo trabalhava de um jeito, diria que experimental. Experimentamos o mercado, vimos que há futuro para nós e conforme dizia, veio a calhar porque nessa semana está-se a trabalhar mesmo a nível da estruturação da empresa, a questão de departamentos, essa questão toda. E quando eu vi a masterclass eu disse, ok, não deve ser uma coincidência, por isso que entrei e acredito que vai ser de grande valia tudo quanto for absorver aqui. Então, é isso do meu lado. Bom. Pronto, obrigado aí pela vossa introdução, pela apresentação. E eu quero aqui, antes de eu começar a falar, quero aqui fazer mais uma questão sobre a vossa operação comercial. Pronto, o Adriano, por exemplo, diz que já está no segundo negócio. Eu queria saber, Adriano, como é que é a tua operação comercial? Tens uma operação comercial estruturada na tua visão? A nível do negócio em microfinanças, sim, nós temos uma operação. E a nossa operação basicamente consiste em manter uma rede sólida de fornecedores a nível de remessas, porque trabalhamos muito com remessas, câmbio digital, essa coisa toda. Pronto, em manter essa estrutura dos nossos fornecedores a nível de remessa, a nossa operação passa também pela questão da venda de confiança aos nossos clientes. Basicamente, nós dizemos que nós não vendemos nem remessa, nem lend, nem questão de créditos, mas sim confiança. Então, não sei se a resposta vai muito próximo daquilo que é a experiência do professor Dionísio, mas respondendo de forma assim um pouquinho mais rápida é mesmo. Temos uma operação e passa por isso. Manter uma Ok. base sólida de fornecedores a nível de remessas e conseguir com essa base sólida de remessas, ou seja, de fornecedores, depois de extrair aquilo que precisamos dos nossos fornecedores, então conseguir vender a confiança aos clientes. Ok. Boa, Adriano. Boa. Pronto, vai sim de acordo. Mas esperamos, não é, após a Masterclass, poder contribuir um pouco mais naquilo que é a tua estrutura comercial. Manuel, como é que nós estamos aí no teu negócio? Como é que avalias a tua estrutura comercial? Olha, a minha estrutura comercial, eh, digo que não está lá a 100%, não está lá a 100%, está mesmo muito equilibrada, mas o que se espera, né, conforme frisei anteriormente, né, é sempre buscar conhecimento para que a gente possa ter mais outras realidades na área comercial, conforme somos nós como empreendedor, a tendência é sempre querer buscar conhecimento, isto é, melhoria contínua para que o nosso negócio possa estar bem assentado, bem assegurado e não possa ter desequilíbrio nem dificuldade após o seu crescimento. Ok. Muito bem, Manuel. Pronto, por que que eu comecei fazendo essa pergunta, pessoal? E foi uma pergunta feita, vamos assim dizer, de forma para instigar, ou seja, de forma propositada para instigar uma reflexão sobre aquilo que é a vossa estrutura comercial, sobre aquilo que vocês têm como estrutura comercial. Pronto, uma das iniciativas, ou vamos assim dizer, uma das motivações em ter esse projeto de partilha de conhecimento com empreendedores, exatamente em função da experiência que eu tenho tido, não é? Ao longo desses mais de 10 anos atuando como empreendedor, fundamentalmente no mercado angolano. O que acontece? Teve uma vez alguém que me disse o seguinte: olha, Dionísio, as coisas aqui estavam num ambiente, no ambiente de trabalho, me disseram assim: as coisas aqui são difíceis, aqui é pelo caminho das pedras. Só que quando me falaram isso, eu não aceitei, ou seja, na minha cabeça não cabe a ideia de que nós devemos sempre andar pelo caminho das pedras, ok? Não há necessidade de nós sempre andarmos pelo caminho das pedras, eu sempre falo isso, sempre vou falar isso.
Por que que eu digo que não há necessidade de andarmos pelo caminho das pedras? Vamos fazer aqui uma suposição. Imaginemos nós aqui, não é? Somos quatro. Dos quatro, se, por exemplo, Manuel teve que passar pelo caminho das pedras, pronto, ele passou pelo caminho das pedras e por aí fora, né? Quando nós falamos caminho das pedras, estamos a nos referir pelo caminho difícil, não é? Por conta das circunstâncias. Eu acho que se o Manuel passou pelo caminho das pedras, não há necessidade, e eu conheço o Manuel, não há necessidade do Manuel olhar para mim e me deixar também passar pelo caminho das pedras, porque se ele passou pelo caminho das pedras, com certeza ele conseguiu o mapa. Então, por que que ele não pode me dar o mapa para facilitar o meu processo? Então, é um pouco essa visão que nós estamos a ter aqui de partilhar conhecimento, uma vez que eu já tive que passar muito pelo caminho das pedras nessa área de empreendedor. Quero agora passar para vocês, não é, algumas experiências, algum conhecimento que eu fui adquirindo, para que vocês então não precisam mais passar pelo caminho das pedras. Então, essa é a minha filosofia, essa é a minha visão de mundo e até mesmo de vida. E digo isso porque quando eu comecei a empreender, eu tinha uma visão de muito mais de marketing, ok? Eu trabalhava muito com marketing, minha visão era muito mais marketing e eu tinha pouca visão comercial. Por quê? Porque eu acreditava que só com marketing era suficiente. Então, o resultado, acabei constituindo uma marca muito forte, ok? Mas eu depois comecei a observar que eu comecei a ter déficit nas vendas, déficit em receita. Então, foi ali que nós então mergulhamos nesse mundo comercial, não é? E hoje em dia conseguimos estruturar departamento comercial e em função disso aqui então vou partilhar convosco essa experiência que eu tive. O que implica dizer que o que eu vou falar aqui para vocês não é uma coisa que eu peguei de livros somente, é algo que eu estudei, apliquei e vi e tem retorno, ok? Então, vamos aqui começar então pelo nosso assunto de hoje. Portanto, o que é que nós temos dentro do departamento comercial? Ok? Primeiro, o que é que vem a ser, qual seria uma visão geral de uma operação comercial? Uma operação comercial, ela vai exatamente ter um objetivo, em que o objetivo é transformar oportunidades em clientes. Ok? Então, ou seja, a visão geral do departamento comercial ou da área comercial é transformar oportunidades em clientes. Então, você tem, por exemplo, uma estrutura de negócio, você tem um produto. Se você tem esse produto, é importante que você consiga vender esse produto. E para você vender esse produto, você tem várias formas, ok? O departamento comercial ou a operação comercial consiste exatamente em fazer com que a venda desse produto seja previsível, ou seja, não seja uma coisa aleatória, ok? Não seja, por exemplo, que nem o pão. O que que acontece com o pão? O pão, normalmente, as padarias, elas abrem e eles têm uma venda, vamos assim dizer, sem um processo, ok? Não tem nenhum processo de venda. Agora, o departamento comercial tem exatamente essa visão de trazer um processo de venda. Por exemplo, a padaria pode muito bem aplicar um processo de venda. Não esperar simplesmente, por exemplo, que o cliente chega para comprar um pão. Todos nós acho que já fomos na padaria e claramente que nós não temos aí um processo de venda. O que tem é o quê? Você tem lá um atendente, você chega, pergunta quanto é o preço do pão, pagas e sai com o teu pão. Ok? Não temos aí um processo de venda, embora nós tenhamos venda. Então, a operação comercial consiste em criarmos processo para que nós tenhamos, então, uma venda previsível. Ok? Muito bem. Agora, essa operação comercial, ela é exatamente designada a um departamento, que é o departamento comercial. E o departamento comercial não é nada mais, nada menos do que a área ou segmento da empresa responsável, então, de efetuar venda ou responsável de tornar oportunidades em receita. Ok? Agora, esse departamento comercial tem um objetivo.
ok? E o objetivo do departamento comercial é exatamente transformar as oportunidades em receitas previsíveis, ok? Então, o principal objetivo do departamento comercial é transformar as oportunidades em receitas previsíveis. Não é somente transformar em receita. É importante aqui que nós tomamos conhecimento disso e até tomamos nota, é transformar oportunidades em receita previsível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o departamento comercial ele tem o objetivo de fazer com que tenha na empresa um faturamento que seja previsível. Por exemplo, imagina que você tem um negócio. O teu negócio, por exemplo, se ele faz 10 milhões por mês, ou se faz 10 milhões em um mês e faz 5 milhões no outro mês, ok? Então, faz num mês, por exemplo, 10 milhões, no outro mês faz 5 milhões. O que deve acontecer? Qual é a missão do departamento comercial? É fazer com que esses 10 milhões não aconteçam de forma aleatória. Esses 5 milhões não aconteçam de forma aleatória. Ou seja, quando nós falamos receita previsível, é exatamente nós entendermos que o departamento comercial ou uma área da empresa vai ficar responsável em definir qual será o faturamento, por exemplo, de cada mês e qual será o faturamento do ano. Ok? O que muitas das vezes tem matado vários negócios é exatamente a falta de receita previsível. Por quê? Porque muitas vezes você faz uma venda em um determinado mês, faz outra venda em outro mês, um outro valor de venda, não é? Tem meses que você não vende e você não sabe, você não tem uma análise, ok? De como é que é a saúde financeira da tua empresa. Tudo por quê? Porque você tem uma venda aleatória, você não tem uma venda previsível. Então, o departamento comercial vem exatamente com esse objetivo, tornar oportunidades em receitas previsíveis, ok? Então, tome nota disso, da questão de receita previsível. Se você, por exemplo, não tem receita previsível, você não tem um departamento comercial, você não tem uma operação comercial, ok? Porque não se trata somente de vender. E aqui temos que diferenciar as coisas. Uma coisa é vender, a outra coisa é você ter uma estrutura comercial. É completamente diferente. Você pode não ter uma estrutura comercial e ainda assim vender, ok? Só que nessas situações em que você vende sem uma estrutura comercial, você não tem receita previsível, ok? Agora, para que nós tenhamos essa receita previsível, é importante aqui nós olharmos para alguns pilares, ok? Então, nós precisamos olhar para esses pilares que nós temos aqui. Então, os pilares que vão nos levar a alcançar o objetivo ou a termos receita previsível ou ainda a convertermos as oportunidades em receita previsível, eu resumo em 3 pilares. O primeiro pilar são as pessoas. O que acontece? Você precisa ter pessoas, ok? E quando aqui falamos de pessoas, estamos a falar de qualquer pessoa, estamos a falar de pessoas capazes, pessoas que entendam, pessoas que consigam fazer essa conversão de oportunidade para a receita previsível. Então, primeiro pilar são pessoas. O segundo pilar, processos. Ok? Então, não adianta nada você ter bom vendedor, bom gestor comercial, se você não tiver processos. Ok? Então, notem que aqui nós já começamos a estruturar o nosso departamento comercial. Por exemplo, se eu tivesse que estruturar um departamento comercial, já tem o que eu devia trazer como primícia? Tenho que ter pessoas. E são pessoas dedicadas, pessoal. Né? Por exemplo, você ter um indivíduo que faz tudo na empresa, só porque ele faz venda, você pensa que você tem um departamento comercial. Não. Esse indivíduo precisa estar dedicado no departamento comercial e comprometido com o crescimento do departamento comercial. Então, primeiro pilar, pessoas. Tenha pessoas no teu departamento comercial. Segundo, processos. Cria processos. Para que você tenha previsibilidade, é importante que você tenha processo. No exemplo anterior que eu dei, imagina que você tem uma empresa que ele vende no primeiro mês 10 milhões e no segundo mês vende 5 milhões, ok? Isso não está errado, isso não é problema nenhum, desde que você tenha domínio sobre isso.
Por quê? Existem negócios, por exemplo, que, em que os negócios têm alta demanda em um determinado mês e baixa demanda em outro mês. Então, é normal, por exemplo, que você tenha, no mês, faturamento de 10 milhões, em outro mês, faturamento de 5 milhões. É super normal. Agora, o que se coloca aqui em questão não é você ter, por exemplo, ter variação de faturamento, não. É ter previsibilidade. Ou seja, eu já sei, por exemplo, que nesse mês eu vou faturar 10 milhões. E eu sei que no próximo mês eu vou faturar 5 milhões. E eu sei as causas que me levam a faturar 10 milhões no mês X e também sei as causas que me levam a faturar 5 milhões no mês Y. Ok? Então, não está em questão a variação de faturamento ou o valor de faturamento. Está em questão, sim, previsibilidade. Ok? E para isso você precisa ter pessoas e processos, porque os processos vão te facilitar na questão da previsibilidade. O terceiro e último pilar são as ferramentas ou ainda tecnologias. Pessoal, hoje em dia não tem como você ter um departamento comercial e você não associar ferramentas tecnológicas que facilitam o processo. Então, você tem esses três pilares para usar sempre que tiveres a estruturar um departamento comercial do zero. Então, o nosso tema hoje é como estruturar um departamento comercial do zero. E a primeira dica que fica aqui é: primeiro ponto, o departamento comercial tem como objetivo transformar oportunidades em receita previsível. E para que você tenha o departamento comercial, você precisa olhar para três pilares. Primeiro, pessoas, processos, ferramentas ou tecnologia. Ok? Então, se você olhar para esses três elementos, você começa a ter o teu departamento comercial. Depois de fazer com que esses três pilares alcancem o objetivo de um departamento comercial. Ok? Então, nós temos esses três pilares aqui. Agora, se nós olharmos para um departamento comercial, nós temos três grandes áreas. Okay? Temos três grandes áreas. Então, essas três grandes áreas vão então estar subdivididas da seguinte forma. Então, as três grandes áreas de um departamento comercial passam a ser exatamente pré-venda, ok? Venda e pós-venda. Toda e qualquer operação comercial vai se enquadrar em um desses três elementos aqui, ok? Vai se enquadrar exatamente em pré-venda, venda ou pós-venda. Então, quer dizer que quando tiveres a estruturar o departamento comercial, é importante que você observa essas áreas, ok? Pessoal, deixem-me só aqui. Tem alguém, acho que precisa entrar. Dê-me só um minuto. Eu não sei porque. Pronto, então nós vamos ter essas três áreas aqui. Portanto, o que é que nós teremos na pré-venda? A pré-venda é a área responsável, ok, de qualificar o lead. Okay? Então, o que é que nós temos que prever na pré-venda quando estamos a estruturar um departamento comercial? Vão ser os elementos, ou vai ser o técnico, ou vai ser a pessoa, ou vou ter as ferramentas, vou ter os processos responsáveis de qualificarem o lead. Okay? Então, é importante aqui nós entendermos que quando nós vamos efetuar uma venda, não é? Temos a questão da terminologia de lead,
E o lead é exatamente o quê? É o potencial cliente. É o indivíduo que provavelmente ou que apresenta condições para comprar o nosso produto. Então, quem faz essa qualificação de um lead é a pré-venda. Como é que eu sei que esse indivíduo aqui é um lead? Ok? Ou seja, como é que eu sei, por exemplo, que esse indivíduo ou que esse lead tem alta probabilidade de compra? A partir da área de pré-venda. Então, assim como nós vimos que nós temos três pilares que são pessoas, processo e tecnologia, aqui na pré-venda eu tenho que ter pessoas, processo e tecnologia. Para quê? Para fazer a qualificação dos leads. Ok? A segunda área é a área de venda. Então, aqui eu faço a qualificação e aqui faço a venda. Então, implica dizer que aqui na venda eu preciso ter também pessoas, processo e tecnologia que facilitam o processo de venda. E no fim, eu vou ter a pós-venda, que a pós-venda é então a ação que é feita depois de nós termos feito a venda. Então, notem que o nosso objetivo no comercial é transformar oportunidades em receitas previsíveis. Ok? Esse é o nosso objetivo. Pessoal, eu estou a ter aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, o nosso objetivo é exatamente esse: transformar receita, ou seja, oportunidade em receita. Então, aqui eu faço a qualificação, aqui eu faço a venda, só que depois de eu fazer a venda, eu tenho um outro processo, que é exatamente o processo da pós-venda. Então, implica dizer que quando eu vou estruturar o meu departamento comercial, eu tenho que olhar para essas três áreas. Eu tenho que olhar, por exemplo, como é que é feita a minha pré-venda, como é que é feita a minha venda e como é que é feita a minha pós-venda. E para facilitar o, o entendimento dessas três áreas, eu aqui apresento algumas dicas. Okay? Deixa-me só. Aqui, o que eu vou ter aqui de dicas? Para facilitar aqui o entendimento das três áreas principais de um departamento comercial. Primeiro, pessoal, a primeira dica que eu deixo aqui é importante nós termos uma análise muito bem feita de mercado. Porque não adianta você ter um bom departamento comercial se você não tiver oportunidade. Ok? O objetivo do departamento é o quê? Transformar a oportunidade em receita previsível. Então, implica dizer que você primeiro precisa ter oportunidade. Porque sem oportunidade, por mais que você estruture um departamento comercial, por mais que você tenha expert no seu departamento comercial, você não vai conseguir ter essa transformação. Então, primeiro é oportunidade, criar oportunidade. Ok? Depois de criar oportunidade, pessoal, eu estou a ter aqui eu vou pedir aqui desculpas. Estou a ter aqui uma dificuldade entre projeção e aceitar o pessoal, então vou sempre sair da projeção e voltar em função dessa dificuldade que eu estou a ter. Portanto, então, o primeiro ponto é nós fazermos uma análise de mercado. Por que eu preciso fazer análise de mercado? Porque eu preciso enxergar a oportunidade. Agora, quando eu faço uma análise de mercado, eu tenho que adequar o meu produto em função do mercado. Ou seja, o meu produto tem que atender claramente o mercado. Ok? O meu produto tem que ser algo que vende. Porque se o teu produto não cria oportunidade, não há departamento que faz a conversão de oportunidade para receita, porque o objetivo é você converter a oportunidade em receita previsível. Então, você tem que ter mercado, tem que ter um produto que vende naquele mercado.
Agora, a outra dica que eu deixo aqui, que talvez é um pouco ignorada, é a esteira de produto. O que é que nós vimos anteriormente? Nós temos três principais áreas. Primeiro, pré-venda. O indivíduo da pré-venda faz exatamente o que? Ele tem contato direto com o mercado. Ele olha para o mercado, vê as oportunidades e qualifica essas oportunidades. Okay? Depois de qualificar, entrega isso para a venda. Quando a venda recebe, efetua as vendas ou faz o fechamento das vendas. Só que depois de fazer o fechamento da venda, é importante que você leve para um processo de pós-venda. Só que para você levar para um processo de pós-venda, você tem que ter uma esteira de produto. Okay? Por exemplo, o indivíduo foi para a padaria, comprou pão. Se ele comprou pão e a tua padaria só faz pão, não tem como você ter pós-venda. Okay? Pronto, o pão até fica um pouco mais fácil, porque vai ter pós-venda para ele comprar novamente o pão. Okay? Mas imagine produto, por exemplo, que ele consome apenas uma única vez. Então, se é um produto que ele consome uma única vez, então você tem dificuldade de pós-venda. Então, para facilitar o teu processo de pós-venda, é importante que você tenha uma esteira de produto. Então, essa esteira de produto, no final do dia, você cria um processo de modo que você vê claramente que o indivíduo que entra, faz a compra, depois ele tem como fazer novamente a compra. Ok? Que aí, no caso, você pode ou trabalhar para o mesmo produto, para aquela situação, por exemplo, em que você tem produtos que são consumidos constantemente, assim como, por exemplo, é o pão, ok? Ou você criar um produto para fazer o que nós chamamos de upsell, ok? O que vai ser um upsell? Por exemplo, vamos imaginar que você vende material eletrônico, ok? Você vende, por exemplo, computador. Se o indivíduo comprou um computador, okay? Comprou, por exemplo, um portátil, okay? Existem outros produtos que podem estar associados. Por exemplo, você pode fazer venda de um mouse, okay? Porque às vezes é desconfortável trabalhar aí com o mouse do portátil. Okay? Então, ou seja, é importante que você crie uma esteira de produto. Mas ao criar essa esteira de produto, não é só você criar vários produtos. É você criar por isso é que se diz esteira, é você criar um processo de modo que você sabe, olha, o meu lead entrou e comprou A. Passado um tempo, eu vou lhe vender o B. Okay? Aí é que faz sentido você ter o processo de pós-venda. Ou pode ser também por tempo. Por exemplo, vamos aqui trazer um exemplo do pão, não é? Eu sei que o meu cliente todos os dias compra pão. Só que ele todos os dias compra pão, mas você tem várias padarias na tua região. Então, o que é que você vai fazer? Você vai criar mecanismos de modo que ele todos os dias compra pão em ti. Então, aí você está a trabalhar com o quê? Com pós-venda. Então, pós-venda é um processo que você cria para que o teu cliente compre pela segunda vez. Ok? Então, venda, ele compra pela primeira vez e pós-venda, ele compra pelas vezes subsequentes, segunda, terceira e assim sucessivamente. A última dica é exatamente nós entendermos o ciclo de vida de um cliente. Okay? Nós temos que entender o ciclo de vida de um cliente. Então, nós temos que conhecer o nosso produto. Conhecendo o nosso produto, a nossa esteira de produto, precisamos agora entender qual é o ciclo de vida do nosso cliente. Ok? Não criem, por exemplo, um departamento comercial ou não criem negócios em que você vai vender apenas uma única vez e já não vai mais vender para esse cliente. Ok? Os especialistas a nível de venda dizem que a maior parte do lucro está na pós-venda do que propriamente na venda. Por quê? Porque você tem menos custo para fazer a pós-venda e, normalmente, na pós-venda, o cliente já acredita em ti, o cliente já tem uma confiança em ti. Ou seja, a probabilidade de você vender um produto mais caro a esse cliente é maior. A probabilidade de você vender vários produtos a esse cliente é maior. Por quê? Porque ele já conquistou uma confiança, porque você já tem uma relação com ele. Então, quando você tiver a estrutura do departamento comercial, pensa nessa possibilidade, em você ter
a pré-venda, a venda e a pós-venda. Só que para você ter isso, é importante que você trabalhe o teu produto, ou seja, o teu produto tem que trazer essa característica. A característica de você entregar na equipa de pré-venda, saberem como vão executar, entregar na equipa de venda, saber como vão executar e entregar na equipa de pós-venda, saber como vão executar. Ok? Então, seriam essas dicas para estruturar o departamento comercial, considerando as três grandes áreas principais. Ok? Muito bem. Então, dando continuidade aqui a nossa aula, não é? Vamos agora falar sobre funil de vendas. Ok? Então, observem aqui, nós estamos a falar sobre como estruturar um departamento comercial. Para nós estruturarmos um departamento comercial, nós precisamos entender que o departamento comercial ele tem a missão ou objetivo de converter oportunidades em receita previsível. Para isso, eu preciso de pessoas, processos e ferramentas, no caso, ferramentas ou tecnologia. Agora, eu preciso desenhar o meu produto para atender às fases de um departamento comercial, que é exatamente a pré-venda, a venda e a pós-venda. Os meus produtos ou o meu produto tem que ser desenhado para isso. Ok? Portanto, agora, na parte operacional, ok? Na parte já da venda, então observem que tudo que nós vimos agora é parte de estruturação. Eu estruturei o meu departamento. Agora que eu tenho estruturado o meu departamento, como é que eu executo? Como é que funciona? Ok? Então, eu trouxe aqui uma ferramenta que facilita a parte operacional, que é o que nós chamamos de funil de vendas. Mas antes de eu aqui falar do funil de venda, deixa aqui alertar-vos um aspecto. Embora exista uma grande confusão, e até mesmo em grandes empresas, entre marketing e comercial, ok? Quando vocês tiverem que estruturar um departamento comercial, não esqueçam do marketing. Ok? Não esqueçam do marketing. Por quê? Porque o comercial, ele trabalha com oportunidade. Só que quem cria ou quem traz essas oportunidades é o comercial. Então, eles têm uma ligação muito forte. Ok? Tem uma ligação muito forte. O comercial e o marketing têm uma ligação muito forte. O marketing vai exatamente o quê? Trazer essas oportunidades ou facilitar o comercial a conseguir essas oportunidades. Pode até ser que o marketing não traga, pode até ser que o comercial é quem traga essas oportunidades. Mas ainda assim, o marketing facilita o comercial a conseguir essas oportunidades. Então, em função disso, nós vamos ver aqui agora a questão do funil de vendas, ok? O que é que vem a ser o funil de vendas? O funil de vendas não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que facilita a parte operacional do comercial, ok? Então, vamos ver aqui o nosso funil de vendas. Portanto, o funil de vendas, primeiro, o que vem a ser o funil de vendas? Conforme o nome diz, um funil de vendas é nada mais nada menos do que uma ferramenta, ok? Em que você define fases do teu lead ou do teu cliente, ok? Então você vai definir cada uma dessas fases. Por exemplo, nós vimos que o departamento vai ter três grandes fases, que é pré-venda, venda e pós-venda. Então, assim como você tem essa definição no departamento, no processo de venda você também define fases. Então, essa definição de fases, ok, é o que nós chamamos de funil de vendas. E normalmente, por que a terminologia é funil? Porque normalmente, na primeira fase, você tem muitos leads, e à medida que ele vai passando pelas fases, vai diminuindo a quantidade de leads. Okay? Por isso é chamado de funil, porque ele vai afunilando a quantidade de leads do teu processo. Portanto, se nós tivermos que olhar para um funil de vendas,
basicamente ele vai se dividir nessas principais áreas. Então, vou ter aqui, primeiro, na minha primeira fase, vou ter captação de leads. Ok? Então, essa captação de leads é feita, no caso, normalmente, ou seja, ela pode ser feita pelo marketing ou pode ser feita pelo comercial, dependendo de como é que você vai fazer a captação desses leads. Ok? E já já nós vamos observar aqui quando é que vai ser feito pelo marketing e quando é que vai ser feito mesmo pelo comercial. Pessoal, até aqui, estamos todos aliados, não é? Estamos num bom ritmo, só para ter aí um feedback. Talvez estou a falar aqui sozinho. Conseguem me ouvir mesmo? Perfeitamente. Olha, Perfeitamente. estamos a ouvir perfeitamente. Bom, obrigado pelo feedback. Então, observe aqui. Eu vou então aqui subdividir as fases para facilitar o acompanhamento do lead. Ok? Então, para que você, por exemplo, não tenha todos os leads na mesma bandeja, você define essas fases, no caso, no teu funil de vendas. Portanto, primeira fase, eu vou ter captação de leads, que aqui pode ser o marketing ou pode ser o comercial. Quando é que é o marketing e quando é que é o comercial? Vamos já observar isso. Então, na captação de leads, você tem duas possibilidades. Você pode fazer a partir de inbound marketing ou pode fazer a partir de outbound marketing. O inbound marketing normalmente é quando o lead encontra a empresa. Ok? Então, imagina que o lead foi ter contigo. Você cria a ferramenta, no caso, um processo para fazer com que o lead vai ter contigo. Okay? Isso é o que nós chamamos de inbound marketing. Um exemplo, produção de conteúdo. Ok? Então, você produz conteúdo nas redes sociais. Ao produzir conteúdo nas redes sociais, o lead vai ao teu encontro. O lead começa a te seguir nas redes sociais e quando ele te segue nas redes sociais, passa a ser um lead que amanhã você pode vender para ele o teu produto. Ok? Então, quer dizer que você criou uma estratégia de produção de conteúdo para atrair o lead e o lead chegou. Isso é inbound marketing. Então, quem faz isso é o marketing. Normalmente é o marketing que faz isso. Depois nós temos o outbound marketing. O outbound marketing é que pode ser feito tanto para o marketing quanto pelo comercial. Por quê? Porque o outbound marketing é o processo em que nós, empresa, vamos atrás dos leads. De que forma? Por exemplo, não é? Vamos imaginar que eu vendo um produto B2B. Eu posso entrar no LinkedIn e ver quais seriam os meus leads, quais seriam as empresas que provavelmente comprariam o meu produto. Então, pego o contato dessas empresas, ok? E ao pegar o contato dessas empresas, depois eu faço uma ligação para essas empresas. Então, aqui eu estou em presença de outbound marketing, ou seja, eu não fiz nada para atraí-lo, eu fui ao encontro deles. Ali eu posso dar essa missão ou essa tarefa pode ser feita tanto pelo marketing quanto pelo comercial, ok? Mas agora, o ideal é exatamente o quê? É que o marketing faça, ok? Para o comercial ficar focado em venda. Por exemplo, a prospecção, a busca pelos leads, não é? O marketing faz e depois o comercial faz a venda, ok? Mas, por exemplo, imagina que você opta pela estratégia de outbound marketing e você não tem um marketing estruturado, mas tem um comercial estruturado. Então, o teu comercial pode ir atrás desses leads, ok? Então, nós teríamos aí essas duas possibilidades. Agora, além dessa questão da captação de lead, uma outra fase que nós temos no funil de venda, temos a qualificação. Então, nós vimos, por exemplo, que a pré-venda é responsável de quê? De qualificar o lead. Então, observam aqui, fiz a captação do lead, chegou vários leads, ok? No meu funil, chegou vários leads. Só que, normalmente, o trigo, muitas das vezes, está misturado com joio. Ok? Então, você tem que fazer o quê? Tem que separar o joio do trigo. Então, quando é que você faz isso? É o que nós chamamos de qualificação. Então, você aqui qualifica. Claramente que para você qualificar, tem que ter indicadores. Ok? Esses indicadores
é que depois vão definir se esse lead é qualificado ou não é qualificado. Ok? Por exemplo, vamos aqui trazer um exemplo. Vamos imaginar que eu estou vendendo um produto e eu fiz lá a minha análise do perfil, no caso do meu avatar, não é do perfil do meu lead, e uma coisa que eu, por exemplo, identifiquei, quem compra esse produto são pessoas que têm um faturamento de 500 mil kwanzas mês. Epá, entrou lead que o faturamento dele é de 50 mil kwanzas no mês. Claramente que esse aqui, ok, tem baixa probabilidade de comprar o meu produto. É um exemplo. Vamos imaginar também que eu, ao pesquisar as empresas, trouxe as empresas, no caso, fiz a captação das empresas, depois, no ato da qualificação, ao ligar para a empresa, por exemplo, me informa que ela não precisa daquele produto ou que ele não utiliza aquele produto que eu estou a vender. Então, esse lead não é qualificado. Ou seja, eu preciso ter indicadores para qualificar o lead. E dentro do departamento comercial, o técnico que faz essa qualificação normalmente é chamado de SDR, né? Que é exatamente o técnico que faz a qualificação. Então, observam aqui, o marketing trouxe os leads. O SDR qualificou os leads. Aqui, no caso, eu separo o joio do trigo. O que é joio? Retiro. O que é trigo? Mando para baixo. Mando para quem? Para a negociação. Então, aqui na negociação, que pode ser um consultor comercial, vai agora negociar com esse lead, ok? Que já está qualificado, e na intenção de apresentar o produto. Então, depois de apresentar o produto, eu passo para o fechamento, ok? Que no caso aqui é o closer que faz. Então, vamos imaginar, por exemplo, vamos imaginar um produto B2B, aquela questão das empresas, não é? Eu fiz uma busca pelo LinkedIn, trouxe 100 empresas. Liguei para as 100 empresas, em função dos meus critérios de qualificação dessas 100 empresas, apenas 70 empresas vão para o processo de negociação. No processo de negociação, eu vou agendar uma apresentação do meu produto com as 70 empresas e quando eu agendo, no caso dessa negociação com as 70 empresas, observo que 30 empresas não querem continuar com a conversação. Então, vou mandar apenas 40, não é? 40 empresas para o fechamento. Então, essas 40 empresas para o fechamento são exatamente aquelas que vão fazer a compra. Ok? Então, normalmente aqui na negociação, eu paro com o envio, por exemplo, do contrato, ok? Ou da fatura. Depois disso, vou para o fechamento, que é onde acontece a venda. Fechei a venda, agora eu passo para um follow-up, onde esse follow-up consiste exatamente o quê? Em acompanhar o lead. Aqui, no caso, já o cliente, não é mais lead. Então, até aqui na negociação é lead, chegou aqui, fechou, deixa de ser lead e passa a ser cliente. Então, aqui no follow-up eu vou acompanhar o cliente, ok? Para a questão da pós-venda. E não só para a questão, por exemplo, de garantir com que o cliente receba com qualidade o produto. Ok? Então, o follow-up aqui tem várias vertentes. Tem a vertente, por exemplo, de manter um relacionamento com o cliente. Tem a vertente de educar o cliente para fazer um upsell, para comprar um outro produto ou para continuar a comprar, dependendo da natureza do teu produto. Ok? E tem ainda a missão de garantir qualidade na entrega do produto. Então, eu vou ter aqui o meu follow-up. Então, isso que nós temos aqui é o que nós chamamos de funil de venda. Então, observam aqui. Claramente que aqui na captação entrou 100, entrou mais. Daqui só passaram 70, então 30 já ficou. 30 é joio, não é? Depois aqui na negociação só passa 40, fica mais 30. Aqui no fechamento vão os 40. Então, esses 40 que eu vou manter com eles o follow-up. Okay? Então, eu teria aqui o meu funil de venda. Pessoal, até aqui, está claro, não é? Muito bem. Agora vamos falar sobre operação prática de funil de venda.
Mas antes disso, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar algo. Bom, ou todo mundo entendeu ou não entenderam nada, né? Alguém quer perguntar algo, pessoal? Do meu lado, professor, eu acho que minhas dúvidas virão mais tarde. Do momento não, do momento não. Ok, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, conseguem ver aqui o meu, no caso da minha tela aqui, o GNU, não é? Conseguem ver aqui o GNU CRM, não é? Sim, sim, eu consigo ver. Muito bem. O que que acontece? Nós vimos aí no início que o, o departamento comercial ele fica assente praticamente em três pilares: pessoas, processos, ferramentas ou tecnologia. Então, uma ferramenta que nós vimos é o funil de vendas. E uma tecnologia que nós vamos ver agora é o CRM. O que que é o CRM? O CRM não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que permite a gestão do cliente. Então, imaginem vocês, não é? No exemplo que eu dei, eu consegui 100 leads, depois dos 100 leads, qualifiquei 70, depois de qualificar os 70, negociei com os 70 no caso, e foram para o fechamento 40. Então, claramente que esse processo e esse acompanhamento desses leads precisa de auxílio de ferramentas tecnológicas, né? Aí onde surge o CRM. E ali, por exemplo, onde muitos empreendedores falham, né? Por que que empreendedores falham? Porque eles não têm um processo de acompanhamento dos leads, não têm um processo de acompanhamento dos clientes. Resultado, vendem uma vez para o cliente, depois já não vendem mais para o cliente. E vender pela primeira vez para o cliente é difícil, é caro, né? Então, para facilitar esse processo, surgiu então o CRM. E a Cudica Digital desenvolveu então o G1 CRM, que é uma ferramenta que visa apoiar os empreendedores nesse acompanhamento dos clientes. Ok? Pessoal, e é muito importante. Por exemplo, eu utilizo no caso no Inefor, não é? Para quem não sabe, sou também o diretor do Inefor, e hoje em dia atuo no Inefor também como diretor comercial. E eu utilizo um CRM, e nesse CRM tem algo curioso que eu gostaria de partilhar convosco, que é o que nós temos de recuperação de leads. O que que acontece? Quando os leads entram, ok? Claro, em produtos específicos. Quando o lead entra, ele, por exemplo, apresenta uma objeção, não faz a compra. Nós não abandonamos esse lead, ok? Em momento oportuno, voltamos a entrar em contato com quem? Com esse lead. Agora, isso é possível por quê? Através do acompanhamento de um CRM, através do acompanhamento com o GNU CRM. Então, como é que o GNU funciona? Antes de eu entrar no GNU, vou mostrar-vos aqui uma, uma imagem de um funil de vendas para nós contextualizarmos e depois enxergarmos isso no, na ferramenta, ok? Só preciso achar aqui agora.
Pronto. Aqui eu tenho um exemplo de uma figura de um CRM, ok? E deixa-me só. Ok. Tá, o que seria aqui o CRM, não é? Pronto. O CRM é isso. Oh, perdão. O funil de vendas é isso que nós temos aqui. Primeiro, ele tem essa configuração, ok? E essas fases que eu tenho aqui vai depender de negócio a negócio, ou seja, dependendo do teu negócio, do teu produto, você define como é que vai ser o teu funil de vendas, ok? Você define como é que vai ser. Por exemplo, imaginando aqui esse meu funil de vendas. O que eu vou ter aqui? O primeiro funil de venda eu tenho aqui. Primeira fase, geração de leads. Segunda fase, qualificação dos leads. Terceira fase, apresentação do produto. Quarta fase, negociação. Quinta fase, venda. Já esse que eu tenho aqui, ele tem apenas quatro fases. Primeira fase, geração de leads. Segunda fase, opa, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui, acho que não conseguem. Pronto, vou usar aqui o marcador. A primeira fase, vou ter aqui geração de leads. A segunda fase, vou ter aqui qualificação dos leads. A terceira fase, vou ter a negociação. E a quarta fase, vou ter a venda. Então, ou seja, por exemplo, eu posso aqui primeiro chegar com 100 leads. Eu gerei 100 leads. Na minha fase, no caso, esses 100 leads vão aqui para a qualificação. Na fase da qualificação, saem apenas, por exemplo, 50 leads que vão para a negociação. Na negociação, eu vou ter, por exemplo, vamos sair apenas 20 leads. Ok? Que vão estar aqui na fase de negociação. E desses 20 leads, por exemplo, apenas 18 leads, não, vou colocar 15 leads compraram. Os outros ficaram aqui na negociação. Ok? Então, essas fases que estão aqui, pessoal, eu desenho em função da natureza do meu negócio, em função do meu produto. Ok? Então, eu vou ter aqui o que é um funil de vendas. Então, vamos imaginar, por exemplo, que esse aqui é o nosso funil de vendas, que eu tenho quatro fases: geração de leads, qualificação, negociação e venda. Agora, eu levo esse meu funil de vendas, ok? Eu vou levar esse meu funil de vendas para o CRM. Deixa eu agora abrir aqui o CRM, que é para nós observarmos isso. Pronto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu G no CRM, ok? Então, no G no CRM, o, o que vocês vão ter acesso? Pessoal, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, porque nós vamos falar simplesmente do funil de venda. No G no CRM, eu tenho o funil de venda, ok? Que é isso que nós vimos anteriormente.
Então, por exemplo, eu venho aqui, funil de vendas, aqui eu tenho vários funis de venda, tenho, por exemplo, aqui em funil de venda, vendas corporativas, renovação e upsell, SM Startup. Vou, por exemplo, aqui desenhar, criar um novo funil de venda. Venho aqui, crio um novo funil de venda e vou colocar aqui Masterclass, não é? Que é um novo funil de venda. Pronto. Crio aqui o meu funil de vendas. Agora, esse funil de vendas, eu vou criar as fases. Por exemplo, a primeira fase, nós chamamos fase de quê? Qualificação, não é? Não, não. Captação. É? Captação. Depois da captação, opa. Depois da captação, temos a qualificação. Depois da qualificação, temos a negociação. E depois temos a venda, que é o que nós estamos a chamar aqui de fechado ou fechamento. Agora, observa o seguinte, pessoal, essas fases aqui existem em função do meu negócio. Por exemplo, se fossem 5 fases, eu ia acrescentar aqui mais uma fase e assim sucessivamente. Então, os 100 leads que nós fizemos a captação vão estar aqui. Por exemplo, aqui vou colocar os leads, não é? Vamos aqui adicionar as oportunidades, que aqui é o que nós chamamos de oportunidades. Vou colocar aqui, por exemplo, a nossa primeira oportunidade é, por exemplo, do Adriano. Vou colocar aqui os nossos nomes, tá? Pronto. O Adriano tem uma probabilidade de comprar um produto de 200 mil quantos? Ok? Pronto. Pessoal, não vou mostrar aqui muitos detalhes, mas só para vocês verem que aqui tem muita coisa, tá? Quando eu crio a oportunidade, eu coloco aqui a fase em que ele vai estar, coloco aqui o valor provável do produto que ele vai comprar, tenho aqui a data de início desse lead, tenho aqui a probabilidade, por exemplo, eu vi que o Adriano, pela conversa que eu tive com ele, tem uma probabilidade aí de 70%, então coloco aqui 70%. Depois aqui, quando eu fechar com o Adriano, vou colocar aqui a data de fechamento, e aqui eu não posso colocar uma etiqueta, ok? Pronto. E depois aqui eu posso colocar uma nota. Mas, em suma, eu vou criar aqui a minha oportunidade. Ah, outra coisa. Para criar a oportunidade, eu tenho que associar um contato, ok? Então, eu venho aqui, vou, por exemplo, adicionar um novo contato. Vou colocar aqui um contato fictício, tá? Pronto. Tenho aí o número do Adriano. Vou criar a oportunidade. Depois, vou aqui criar uma outra oportunidade. Agora vou criar do Manuel. Pronto. Vou manter aqui o número de telefone, só para servir de exemplo. Pronto. Então, vocês notem que à medida que eu vou criar novas oportunidades, ele vai ficando aqui. Ok? Então, esses aqui são os leads que eu captei. Ok? Vou criar mais um aqui. Vou colocar agora o... Acho que é Giovanni. Vou colocar agora o Giovanni. Pronto. Está aí o Giovanni. Então, faz de conta que aqui eu tenho 100 leads, que é os 100 leads que entraram, não é? Vamos só aqui analisar cada um deles. O que acontece aqui agora no meu processo de venda? Aqui eu fiz a captação. Depois de fazer a captação, em função dos critérios que eu tenho, ok? Que aí vai depender dos critérios, que isso aí seria um outro assunto para nós tratar. Em função dos critérios que eu tenho, por exemplo, eu vi que somente o Manuel e o Giovanni é que estão o quê? Qualificados. Então, eu tiro eles da captação e coloco eles aqui em qualificados. Então, aqui na parte da qualificação, ok? Depois de estarem qualificados, por exemplo, vou fazer a apresentação do produto,
Depois de eu apresentar o produto para o Giovanni e para o Manuel, eu identifiquei que só o Giovanni avança para a negociação. Ok? Depois disso, negociei com o Giovanni fechou. Opa, então venho aqui e coloco aqui venda. Agora, desse meu processo, imaginemos que esses dois aqui não compraram. Então, esses dois aqui são perdidos. Ok? Vou confirmar aqui perda e vou confirmar aqui perda. Então, tenho aqui os dois perdidos. Ok? Agora, dependendo, esses dois que estão aqui como perda, eu posso ter depois um processo de recuperação. Ok? Imagine que o meu produto, por exemplo, é periódico, não é? Eu faço uma venda periódica, ou seja, faço venda, por exemplo, de meu produto em 3 meses. Então, primeiramente, eles não compraram, foi perdido, mas depois eu posso fazer o processo de recuperação. Ou seja, venho aqui no Emanuel, vejo, por exemplo, qual é a objeção que ele teve, que não fez não comprar, crio uma forma de contornar essa objeção e volto a apresentar o produto ao Manuel. Então, observam que eu aqui não perco os meus leads. Ok? Então, claramente que isso precisa de um processo bem estruturado, um processo de venda bem estruturado. Mas o que é que nós podemos aqui observar com o Geno CRM? Eu consigo manter uma relação com o cliente. Por exemplo, nesse processo todo de captação até aqui, até fechar o negócio, o que eu faço é o quê? Por exemplo, vou aqui simular algo, né? Eu posso, primeira vez, entrar em contato com o Giovanni. Quando eu entrei em contato com o Giovanni, por exemplo, me disse que estava sem dinheiro na altura, mas dentro de 15 dias ele ia, no caso, voltar a contactar, porque ele tinha a probabilidade de ter o dinheiro nessa data. Então, já coloco aqui, contacto feito, informou que no momento não tem dinheiro, mas com uma grande probabilidade de ter daqui a 15 dias. Ok? Depois, próximo contato, dia 17. Eu deixo aqui uma nota. Ok? Então, no dia 17, eu já sei que vou entrar em contato com quem? Com o Giovanni, porque é a data que ele disse que vai ter dinheiro. Então, dia 17 eu venho aqui, vou para entrar em contato com o Giovanni. Aí, quando eu converso com o Giovanni, ok? O Giovanni agora me diz que, pronto, já tem o dinheiro e tal, que vai efetuar o pagamento. Então, coloco aqui outra nota. Conversei com o lead, informou que já tem os valores, mas só poderá fazer o pagamento no dia 20. Ok? Aí o que é que acontece? Dia 20, o que é que eu faço? Volto a entrar em contato com o Giovanni. No dia 20, ele agora fez o pagamento. Então, contactei o lead e no dia 20 ele fez o pagamento de 200, pagamento total do produto, não é? Entre parênteses, 200 mil quase. Ok? Então, ou seja, o que que nós observamos aqui? O que nós observamos aqui é que eu tenho a possibilidade de acompanhar a jornada do meu lead dentro do meu departamento comercial, ok? Com isso, eu consigo oferecer outros produtos nos meus clientes, consigo entender o comportamento do cliente,
ok? E consigo ter venda previsível. Por quê? No final do dia, depois eu tenho aqui a possibilidade de ter análise de dados. Por exemplo, de três, fiz apenas venda de um. Isso é uma informação. Então, já consigo aqui ver, por exemplo, qual é a minha taxa de conversão. Ok? Então, todas essas informações depois eu retiro aqui a partir do meu funil de vendas. Ok? Então, estava previsto aqui na nossa aula era sobre, é nós entendermos o funil de vendas, que é uma ferramenta muito importante quando nós estamos a estruturar um departamento comercial do zero. É importante que nós tenhamos um funil de vendas. Okay? Se nós tivermos um CRM, normalmente o CRM já vai ter o funil de vendas, que é o caso do Geno CRM. Por exemplo, se vocês tiverem o Geno CRM, já vão ter esse funil de vendas. E o Geno CRM traz outras soluções, não somente o, o funil. Por exemplo, vocês têm aqui relatórios, ok? No Geno vocês têm relatórios, conseguem ver mais ou menos como é que está o vosso processo de venda. Vocês têm um gestor de tarefas, onde vocês conseguem gerir as vossas tarefas a partir do método Kanban. Okay? Por exemplo, você tem lá o seu departamento comercial, você pode gerir as suas tarefas a partir daqui. E o ideal, e o bom aqui é o que, por exemplo, numa subscrição, acho que na subscrição mais baixa, você tem três usuários, três ou dois usuários. Você com três usuários, se você, por exemplo, é o líder da equipe, você tem dois vendedores, você consegue ver o que cada um dos vendedores está a fazer dentro do CRM, dentro do processo de gestão de cliente. Okay? Porque o CRM não é nada mais, nada menos do que um gestor de cliente, que é importante você ter quando você pensar em estruturar o seu departamento comercial. Ou se você já está em fase de estruturar o seu departamento comercial, é importante você ter um CRM. Ok? Então, vocês vão ter a oportunidade de explorar aqui o GNU CRM, ok? E já vou aqui dizer em que momento é que vocês vão fazer isso. Mas deixa aqui, então, dizer que é muito importante, não é? Vocês terem muito bem definido o vosso departamento comercial e fazendo uso dos três pilares. Repetindo aqui, o departamento comercial tem como objetivo converter oportunidades em receitas previsíveis. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso nos apoiando em três pilares: pessoas, processos, ferramentas e tecnologia. Ferramentas ou tecnologia. Okay? Depois, dentro disso, uma das ferramentas muito usual é o CRM, ou seja, o funil de vendas está dentro de um CRM. Ok? No funil de venda, você divide as fases que o teu lead ou cliente vai ficar dentro do teu processo de venda. Ok? Então, isso é o que nós chamamos de estrutura de venda, é o que nós chamamos de processo de venda. Ok? E onde é que está exatamente a oportunidade de nós termos previsibilidade? Porque você, utilizando ferramentas tecnológicas, como é o caso do Geno CRM, você consegue fazer análise de dados. Por exemplo, hoje em dia, eu sei, se eu tiver que fazer uma campanha, eu sei mais ou menos quantas vendas é que eu vou ter daquela campanha. Tudo por quê? Porque eu tenho dados anteriores, fiz análise desses dados, encontrei a média e eu sei que mais ou menos vou estar naquela média, dependendo de como vai ser o meu comportamento na campanha, ou qual vai ser o comportamento da campanha. Ok? Então, nós temos isso aqui. Para finalizar, pessoal, o último ponto, ou penúltimo ponto, é exatamente isso que nós temos aqui. O que acontece? Deixa eu aqui apresentar para vocês rapidamente. Olha só, deixa eu parar aqui.
Pronto. Isso que vocês vejam aqui, pessoal, é exatamente o GNU CRM. Então, se vocês observarem, o GNU CRM, ele tem, no caso aqui, vários pacotes. Tem um pacote grátis, tem um pacote essencial e outros pacotes assim. Vamos colocar aqui para o mercado angolano. O que é que vai acontecer? Vocês terão acesso grátis por participar, estarem conosco até agora aqui na nossa Masterclass, não é? Vocês vão ter acesso grátis a esse pacote essencial. Ok? Justamente para quê? Para vocês começarem, para vocês terem um tempo de praticarem, não é aquilo que nós vimos aqui. Ok? Inclusive, se quiserem, já podem implementar isso nos vossos negócios. E até se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, estamos aqui também para apoiar no que for preciso, a partir do grupo em que todos nós estamos. Então, vocês vão ter acesso a esse produto, ok? Nesse momento, por exemplo, vocês podem fazer a subscrição e até amanhã vocês vão ter, no caso, vão fazer a subscrição aqui no grátis, ok? Faz a subscrição aqui no grátis e depois o pessoal técnico amanhã vai ativar-vos ou vai ativar para vocês o pacote essencial para teste. Vocês vão ter direito a um mês para vocês trabalharem, que é exatamente para vocês colocarem em prática aquilo que nós falamos aqui. Ok? Vou deixar aqui uma mensagem com o link do GNU CRM. Okay? Para quem ainda não teve acesso, vai poder então aí ter acesso. Ok? Muito bem. Voltando aqui na nossa aula, não é? Tá, o que vocês vão ter é exatamente o acesso durante 30 dias do plano essencial, por estarem conosco aqui na aula. No final do dia, para vocês praticarem aquilo que nós falamos aqui. Aqui não deu para todos vocês praticarem, mas vão ter aí 30 dias para vocês explorarem a ferramenta, entenderem um pouco a questão do funil de venda, do CRM e por aí. Então, dito isso, eu abro agora para perguntas e respostas. Temos aí mais uns 15 minutos para, então, agora conversarmos e batermos um papo. Ok? Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma coisa? Alguém vai perguntar algo? Vai contribuir com alguma coisa? Vamos entrar no bate-papo, tá? Dúvidas, meus caros? Ficou claro, pessoal? Entenderam bem o que eu passei aqui? Sou Dionísio aqui, está tudo bem claro. Nem dúvida, Ok. nem contributo por acaso para dar. Muito bom, Adriano. Exato, professor. Fernando, quer falar alguma coisa? Aqui do meu lado, acompanhei, né, a apresentação, apesar de chegar um bocadinho tarde. Uhum. Primeiramente, quero parabenizar, né, pelo projeto, tá muito incrível. Só estou aqui bem expectativo para poder também acessar a plataforma e fazer mesmo as explorações. Ok. Muito bem, Fernando. Então, é só fazer a inscrição aí na primeira opção, que é a opção grátis, e até amanhã o pessoal técnico do GNU, não é, vai ativar, todos aqueles que fizerem a inscrição de hoje até amanhã vão ativar o essencial, ok? Durante o mês, que aí vão ter ativo durante o mês, justamente para vocês fazerem essa prática. Pessoal, onde é que entra o GNU CRM? Não é? Entra exatamente naqueles 3 pilares. Ou seja, o terceiro pilar, no final do dia, é um GNU CRM da vida, que é exatamente ferramentas e tecnologia. Porque, observa, o funil de venda é uma ferramenta.
ok? É uma ferramenta que hoje em dia está alocada em tecnologia. Porque no final do dia você tem um framework, que é exatamente o quê? O que esse framework diz? Esse framework diz que você vai ter fases do teu lead, ok? Que nessa fase dos leads você vai ter, primeiro, muitos leads. À medida que eles vão percorrendo o teu processo de venda, vão diminuindo a quantidade. Okay? Só que agora, para você acompanhar isso, porque a filosofia do funil de venda é isso, para você acompanhar isso, onde entra a tecnologia? Por isso é que nós colocamos o funil de vendas dentro de uma ferramenta tecnológica, para facilitar esse processo. E conforme eu disse, nós, por exemplo, temos utilizado e tem facilitado muito o processo de acompanhamento dos leads. E tem valido a pena, pessoal, tem valido muito a pena, que eu recomendo-vos, fundamentalmente vocês que já têm negócio estruturado por aí fora, a começarem a pensar um pouco mais na questão comercial. Okay? Nós, às vezes, pensamos muito no marketing, mas nos esquecemos na questão comercial. E até vou mais longe. Comecem mesmo a pensar em investir, por exemplo, em ferramentas, em processos, para que vocês consigam. Ok? E isso por quê? Porque você aplicando, por exemplo, um CRM, okay? Aplicando um CRM no teu processo comercial, você não imagina, vamos assim dizer, o aumento na taxa de conversão que você vai ter dentro da tua gestão comercial, dentro da tua equipa comercial. Então, é fundamental nós termos isso, ok? Sim, Fernando. Quem ia falar? É o Adriano? Sim, sim, professor. Ok. Aqui deu uma situação. Há uns anos eu trabalhava numa empresa aí no Maculusso. E eu passei, pronto, como estava a ser preparado aí para a gestão e tal, então meio que me deram aquela missão de passar pelos diversos departamentos da empresa para conhecer a empresa mais a fundo. Uhum. Na altura, os meus colegas, por não saberem que eu estava a ser preparado para essa missão, quando eu passei na área comercial, achavam que eu era só aquele colega que estava ali também com eles no comercial e tal. E a nível de CRM, eu percebia que os meus colegas mentiam muito, por exemplo, naquela questão aí do feedback que eles deveriam ter com o cliente, conforme o professor mostrava, né? Registrar o processo todo de negociação. Muitas vezes eles não entravam em contato com os clientes e iam mentindo, iam escrevendo aí feedbacks inexistentes e tudo mais. E a minha questão, em função dessa experiência que eu tive observando eles, é como é que nós, né, enquanto donos de negócio, temos auditar esse processo de negociação do nosso pessoal que vai tratar aí da negociação com os nossos leads. Ok, muito bem, Ken. Pronto, a questão é boa, é pertinente, e antes disso, vou aqui dizer o seguinte, não é? Pronto, nós temos as ferramentas, temos as tecnologias, e a grande questão é que a maior parte de tudo vai depender da decisão humana, né? Ou seja, o humano aí tem ainda um peso muito grande. Que em um ponto você vai ter sempre a intervenção humana, né? E pronto, se temos esses riscos, por exemplo, não é? Dessas questões, de termos informações erradas, por aí fora, conforme o Adriano falou. Agora, o que eu aconselho para você diminuir essas questões? É você ter um bom processo de venda, onde nesse processo de venda você tem que contar a questão do monitoramento e controle, ok? E por outro lado, normalmente a área de venda é uma área muito, vamos assim dizer, muito exigente e muito rotativa, ok? Muito rotativa por quê? Porque é uma das poucas áreas que você consegue mensurar, de facto, o resultado do teu colaborador, o resultado do funcionário. Okay? Então, se ele está a mentir, isso vai impactar nos resultados dele. Então, se isso impactar nos resultados dele, claramente que isso depois vai lhe prejudicar se tiveres um bom processo, por exemplo, de carreira. Okay? Então, que implica dizer que para você ultrapassar isso, é importante que você tenha um bom processo de carreira. Que aí pode ter um processo, por exemplo,
de comissão, ou seja, dentro do teu processo de comissão tem isso. Vou dar aqui um exemplo de algo que eu estou a desenhar, ok? Por exemplo, eu estou a desenhar um processo de comissão para vendedores, ok? Que é também uma consultoria que eu dou. E nesse processo de comissão de vendedores, eu tenho também um processo de crescimento do vendedor. Vou trazer aqui exemplos fictícios, mas que trazem a ideia daquilo que nós vamos implementar. Por exemplo, vamos imaginar que o vendedor ele tem uma meta de fazer 10 vendas no mês. Ok? Então, se ele naquele mês fizer apenas 5 vendas, ou seja, de 0 a 5 vendas, ele tem um cartão vermelho. Ok? Se ele fazer de 5 a 10 vendas, ele tem um cartão amarelo. Ou de 5 a 9 vendas, tem um cartão amarelo. Se ele fazer acima de 9 vendas, não tem nenhum cartão. Agora, se ele, por exemplo, no trimestre acumular 2 cartões vermelhos, okay? Pensa assim, dispensar esse colaborador. Okay? Isso para dizer o quê? Para você diminuir isso, só mesmo tendo um bom processo, okay, de carreira do indivíduo. E quando falamos aqui carreira, estamos a falar questões até mesmo de penalização. Okay? Então, é mais ou menos isso, Adriano, porque controlar a risca não vais ter, mas você pode controlar os resultados. E através dos resultados, você vai ter o quê? Vais ter, no caso aí, como operacionalizar essas situações, ok? Muito bom. Que pá, ferramenta é ferramenta, pessoal. Depois, no final do dia, quem vai colocar os dados somos nós. Mister Manuel, por favor. Ok. Obrigado. Obrigado mesmo. Foram momentos especiais, muito conhecimento, muita matéria. E para nós que somos homens da área, isso vai nos servir e muito. Eu tenho aqui duas questões que acredito que o colega aí do painel vai ajudar-me e muito. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre uma receita previsível e uma meta que uma empresa pretende chegar ou pretende atingir. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que como criar um desejo num cliente quando o produto é novo. Sabe-se que um empreendedor é sempre aquele que tem tendência de inovar e criar coisas que o cliente diga, uau, nessa loja hoje entrou novos produtos e produtos que nunca vimos. Então, como podemos criar desejo nos clientes para que possam ter acesso ou possam adquirir o nosso produto? Estas são as duas questões que eu queria ou gosto de partilhar convosco e, colega, por favor, vê se me ajude com esta, por favor. Bom, pronto, vamos começar pela primeira pergunta que vocês têm melhor perguntas. Qual é a diferença entre receita previsível e meta, não é? Certo. Ok, pronto. Primeiro, o que é receita previsível? Receita previsível é você ter vamos assim dizer, ter um valor para alcançar e você alcança aquele valor no período que você define. Por exemplo, imagine que você, claro, né, alcançar esse valor pode ter lá alguma taxa de variação, mas não pode variar muito em função daquilo que você definiu. Isso é o que nós chamamos de receita previsível. Por exemplo, imagina que você tem um negócio e você define que todos os meses você vai faturar 5 milhões de kwanza, ou vai faturar 10 milhões de kwanza. Ou seja, todos os meses você se propõe a faturar 10 milhões de kwanza. E aqui até vou mais longe. Mas imaginar, por exemplo, que dos 12 meses, você tem 8 meses que vai faturar 10 milhões de kwanza e tens 3 meses ou 4 meses que você vai faturar, por exemplo, 7 milhões de kwanza. Okay? Por quê? Porque você analisou o comportamento de cada um desses meses e você definiu isso como sendo a tua receita previsível. Então, ou seja, receita previsível tem a ver com você prever um valor e alcançar aquele valor. Agora, meta. A meta no final do dia, ok?
para aquela faixa ou para aquele intervalo de tempo, passa a ser a tua receita previsível. Por exemplo, se eu definir que cada um desses meses eu vou faturar 10 milhões de kwanza, então a tua meta de venda é de 10 milhões de kwanza, que também é a tua receita previsível. Okay? Agora, não necessariamente a meta será sempre uma receita previsível. Meta é o que você define para alcançar, e aí pode variar. Okay? Por exemplo, você pode ter a tua meta a nível financeira, ou pode ter meta, por exemplo, a nível de ligações telefônicas, ou pode ter metas, por exemplo, a nível de taxa de conversão. Okay? Então, meta é o que você define para alcançar. Receita previsível é o faturamento que você define para alcançar, que em algum momento o faturamento passa a ser a tua meta. É uma das tuas metas. O teu faturamento previsível é uma das tuas metas. E você vai ter outras metas. Ok? Então, ou seja, podemos aqui dizer que a receita previsível é uma particularidade entre as metas que você define. Agora, a segunda questão tem a ver com criar solução, vamos assim dizer, atraente para o teu público. O que acontece? Desculpa, Sim, Júlio. certo. Quando um produto é novo, é sabido que quando se faz um investimento ou se pretende abrir um negócio, primeiro faz estudo de viabilidade. Mas, Sim. consoante o tempo cria-se, os clientes vão se apaixonando com aquele produto que sempre estamos trazendo. Mas quando um produto é novo e o cliente, nosso público-alvo, não tem lá essa cultura, não tem um desejo, como nós podemos criar o desejo num produto novo? Ok, muito bem. Bom, existem aí formas, e vamos trazer algumas formas do mercado atual, não é? Mas aqui é bom entender primeiro o seguinte, antes de eu falar exatamente de, vamos assim dizer, de ações, de estratégias para atrair, não é? No final do dia, para atrair o cliente ou para atrair o lead. O primeiro ponto que nós precisamos entender é a análise de produto, pessoal, a engenharia de produto, ou seja, você criar um produto que de facto vai de encontro com a necessidade do cliente, isso praticamente é 80, 90% da solução dos teus problemas. Okay? Porque quando você faz isso, quando você cria um produto, vou aqui trazer a palavra inovador, mas vamos colocar aqui entre aspas. Quando você cria um produto inovador, um produto que atrai o cliente, você reduz até mesmo a força-tarefa, por exemplo, do teu marketing e do teu comercial. Por quê? Porque o produto em si, ele vende. Ok? E nós sabemos que uma das melhores formas de marketing é o boca a boca. Você tem um marketing boca a boca quando você tem um produto que atrai, ou seja, quando compro o produto e me sinto atraído por esse produto e quero que outras pessoas também utilizem esse produto. Então, isso é conseguido claramente com o que o Manuel falou, fazendo uma boa análise de mercado e acertando na amostra. Ok? Esse é o primeiro ponto. Agora, para atrair clientes, existem algumas estratégias. Hoje em dia, com a questão do digital, uma das estratégias, por exemplo, tem sido a educação. Okay? Por exemplo, o que nós estamos aqui a fazer hoje. O que é que nós estamos a fazer? Estamos aqui a trazer conhecimento e também apresentar um produto nosso. Okay? E existe essa intenção de quê? De vocês, por exemplo, gostarem do produto. Okay? Vocês não conheciam o produto, mas a partir de hoje passam a conhecer, por exemplo, o CRM, o Genu CRM. Okay? Vocês vão poder utilizar o Genu CRM. E, dependendo daquilo que vocês vão ver, poderão se sentir atraídos pelo Genu CRM. Okay? Então, ou seja, uma das formas é exatamente nós termos o que nós chamamos de marketing de conteúdo.
em que você, no final do dia, o marketing de conteúdo, você ensina o teu cliente em função daquilo que você está lhe oferecer, ou em função do teu produto. Okay? Por exemplo, nós ao ensinarmos aqui questões de comercial, okay? Primeiro, claramente que nós estamos a ajudar uma comunidade, okay? Tem pessoas que vão ter o conhecimento, vão crescer e por aí fora, não necessariamente vão comprar o Gen 1, vão ser, por exemplo, vão se associar ao Gen 1, mas ainda assim nós estamos a fazer esse trabalho de educação. Então, ou seja, o trabalho de educação da área de atuação do teu produto é fundamental para que você crie uma comunidade, para que você crie desejo para o teu produto, que é mais ou menos aquilo que o Manuel quer. Talvez seja uma das estratégias, que muito tem sido utilizado nos dias de hoje. Então, estamos aqui a falar, por exemplo, de você, do indivíduo ainda não ter, não se sentir atraído pelo produto. Tem essa questão. Uma outra estratégia é você investir fortemente no marketing, ok? Porque quando você investe fortemente no marketing, e aqui podemos dizer várias estratégias de marketing, quando você investe fortemente no marketing, você acaba atraindo pessoas, que é o que acontece, por exemplo, com muitos digitais influencers. Okay? O que acontece com os digitais influencers? Eles vendem muito a imagem, e de tanto venderem a imagem, okay, eles acabam atraindo pessoas para os seus produtos. Temos um exemplo, pronto, vou trazer um exemplo de uma brasileira, né, que é esqueci o nome dela agora, mas acho que vocês devem lembrar, aquela que até pouco tempo namorava o Vinícius Júnior, ok? O que ela fez? Ela simplesmente, primeiro, criou uma comunidade, vendeu a sua imagem, depois de vender a sua imagem, ela lançou o produto. Quando ela lançou o produto, as pessoas se sentiram atraídas pelo produto simplesmente porque já tinham ela como uma autoridade. Okay? Então, ou seja, um outro aspecto é você investir fortemente no marketing. Okay? E aqui eu vou trazer uma abordagem que eu tenho falado muito, que é o seguinte: para você fazer venda, para você melhorar o teu faturamento, você tem três aspectos principais. Anotem isso, tá, pessoal? Vocês mesmo querem fazer negócio, tá? Anotem isso. O primeiro é volume, ok? Volume. O que isso quer dizer? Você tem que fazer com que o teu produto chegue para mais pessoas. Tem que fazer com que mais pessoas vejam o teu produto. E quanto mais pessoas verem o teu produto, mais pessoas vão comprar o teu produto. Segundo é preço. Se você quer aumentar o teu faturamento, tens que vender produto mais caro. Terceiro é técnica de venda, que nós vimos aqui. Okay? Você criar processo. Você ter um acompanhamento dos seus clientes. Então, no caso do exemplo, na pergunta do Manuel, onde é que exatamente se encaixa isso? Volume. Okay? Queres atrair pessoas para o teu produto, investe no marketing para que você crie volume. Ok, Manuel? Certo. Estamos a pegar. Bom, lembrando que aqui eu não estou a considerar, por exemplo, a engenharia de produto, ou seja, o processo de criação do produto. Porque também o Manuel partiu do pressuposto de que já tem o produto. Porque um outro aspecto, que eu, na verdade, fiz também na introdução, é exatamente você trabalhar ao ponto de você ter um produto super atrativo. É? Professor, Sim, Adriano. ainda sobre a questão aí do colega Manuel, eu gostava aqui de partilhar uma experiência, né, do meu lado. Uhum. O colega perguntava, né, sobre como criar o desejo, ou seja, a vontade do meu cliente querer adquirir o meu produto, mas referenciando a produto que seja extremamente novo para esse cliente. Tem aquele produto que o cliente já conhece, Sim, não sim. precisa me esforçar tanto para poder fornecer, mas tem aquele produto que, pronto, nós enquanto empreendedores decidimos tentar na sorte, falar, provavelmente alguém
alguém vai acabar por gostar disso. Então, o professor praticamente já tocou no que eu vou dizer, mas esse é um reforço, que é a questão mesmo do ensino, né? Porque o cliente, acredito que nós, enquanto empreendedores, ao pegar algo que o cliente ainda não conhece, o cliente não vai adivinhar por si só a potencialidade que aquele produto tem. E, então, acredito que tudo passa pelo marketing de relacionamento, conforme o professor já falava. Nós precisamos, antes de nos preocuparmos em vender o produto para o cliente, né, sobre a maturidade de que ele não conhece o potencial que aquilo tem, primeiro vender, ou seja, oferecer informações sobre o mesmo produto. Ou talvez não necessariamente uma informação direta sobre o produto, mas algum conhecimento extra que vai agregar o próprio cliente, conforme o professor Dionísio falava, para, com base na percepção que esse conhecimento vai gerar, então ele se aperceber do potencial do produto. Eu tenho alguns colegas que vendem materiais eletrônicos e eles simplesmente vão lá, né, nos fornecedores, aí nas plataformas de importação, vão vendo uma e outra coisa e arriscam, vão pela sorte. Pá, vou trazer isso para Angola e provavelmente alguém chegue a gostar. E o engraçado é que às vezes arriscam em altas quantidades, não testam em trazer 10, 20, no máximo talvez umas 30 unidades. Trazem já 200 unidades e depois tentam encontrar quem pode criar interesse naquele produto. Só que pode até existir, mas só que para essa pessoa chegar até si e falar quero 5 unidades, 6 unidades, precisa entender no que aquilo lhe será útil no seu dia a dia. Então, reforçando o que o professor disse para o colega Manuel, acho que passa mesmo por essa questão de oferecermos o conhecimento gratuitamente em relação ao próprio produto ou em relação a alguma área que mais tarde vai despertar esse interesse no nosso cliente em função do produto que a gente tem por disponibilizar. Então, reforçar mesmo nessa questão do marketing de relacionamento, acho que é muito fundamental. Ok. Bom, obrigado, Adriano. Obrigado, parceiro Adriano, obrigado, teacher. Digo que uma passagem que o teacher falava para vender mais, ou então nós fazermos aí algumas anotações que estamos a beber um pouco sobre a venda. O professor falou do volume, falou do preço, só que o terceiro, não sei o que se referia, isto aqui é um parênteses. Ok. Eu também gostaria de saber se falamos dos três pilares. Falamos dos três pilares, temos pessoa, temos processo, temos ferramenta. É claro que todo departamento exige pessoa, ou vai existir pessoa. Agora, você sabendo do processo e da ferramenta, estes é viável para qualquer negócio? Claramente, Manuel. Pronto, vou responder primeiro a tua questão, a primeira pergunta, não é? O outro elemento é a técnica de venda, não é? É você, no caso aí, ter pessoas com técnicas de venda, não é? Que consigam vender, ok? Associado com a técnica. Agora, respondendo essa tua pergunta, isso é aplicável em qualquer negócio, Manuel, ok? Agora, o que nós temos só que analisar é que cada negócio vai ter a ferramenta mais adequada, vai ter os processos específicos, ok? Então, isso vai depender de negócio a negócio. Ou seja, é importante agora analisar qual é a natureza do negócio. Tendo a natureza do negócio, você vai cair nesses três pilares: pessoas, processo, ferramentas / tecnologia. Isso em qualquer negócio. Ok, Manuel? Ok, teacher, obrigado mesmo. Ficou. Acredito que, sem sombra de dúvida, vamos utilizar isso, porque essas questões todas que eu há pouco tempo coloquei, estou mesmo, esta hora, estou aqui no meu espaço de serviço, estou aqui no meu bar, e para no mínimo buscar de tudo quanto foi a semana passada. E agora, porque tenho tido muita dificuldade mesmo de poder buscar o relatório final, até que ponto as coisas podem estar bem acompanhado, bem cozinhado. Mas acredito que com esses dizeres vou implementar e me sinto tão grato.
Da próximas vezes que mais houver uma live ou então formação como esta ou como outras, estamos abertos para assim ouvir e partilhar. Muito obrigado mesmo. E para os outros também uma saudação. Ok. Pronto, Emanuel, o próximo nosso encontro é daqui a 15 dias. Pessoal, nós estamos com um projeto aí, vamos ter encontros aqui quinzenais, ok? Então, daqui a 15 dias vamos voltar a nos encontrar. Estamos a falar no dia 16 de julho. E pronto, depois vamos divulgar aí qual vai ser o próximo tema. Então, só ficarem atentos no grupo, que no dia 16 teremos um outro encontro e vamos divulgar o tema. Em princípio, já podemos deixar na agenda. Quinzenalmente temos aqui encontros marcados, já? Agora, conforme eu disse inicialmente, a nossa visão é exatamente essa, é criarmos aqui uma comunidade de modo que nós possamos partilhar conhecimento, ok? Fundamentalmente de negócio, aqui mais voltado para a área de comercial, primeiro pilar comercial e segundo pilar marketing, ok? Seriam esses dois pilares, mas o primeiro é o comercial. Isso por quê? Porque nós entendemos que primeiro, pelas nossas experiências, eu particularmente quando eu comecei o negócio, já falei isso no início, eu me foquei muito em marketing, acabei esquecendo comercial e isso me levou a andar pelo caminho das pedras, agora eu não quero que os outros andem também pelo caminho das pedras, então, tudo quanto nós pudermos passar o mapa, não é? Vamos passar, ok? Então, o princípio é isso. Mister Fernando, vamos já para fechar mesmo. Ok, boa noite a todos, boa noite, professor. Muito boa noite. Obrigado. Sou Fernando Tuluca, falo a partir do província de Benguela, município de Lubito, e me conectei nesta, não sei como é que eu vou chamar, ser live, nesta sessão de formação através do companheiro Manuel Júlio. E acompanhei atentamente a explicação do professor e fiquei impressionado com o que eu ouvi, é muito conhecimento sobre marketing, sobre venda e, acima de tudo, sobre empreendedorismo. E, no entanto, entrei sem saber muito sobre este grupo. Então, gostava de saber como é que é este grupo, como é que tem sido, daquele lado do país que o professor está a falar e como ter acesso, portanto, a este grupo. De que forma é que poderia pertencer também a este grupo? Bom, Manuel, Manuel, estás no grupo do WhatsApp, né, Manuel? Certo. Pronto. Manuel, vou te pedir que depois envias o link para o Fernando. Fernando, é o seguinte, e qualquer coisa, se não conseguires, Manuel, mandei seu contato comigo, que é para nós fazer com que o Fernando esteja lá no grupo, é? Esse é o primeiro ponto. Agora, Fernando, o que acontece? O que é esse grupo? Esse grupo é, na verdade, uma iniciativa pioneira, uma iniciativa nova, que não estamos há muito tempo. O que nós queremos é exatamente reunir empreendedores para nós falarmos fundamentalmente sobre comercial. Okay? Falarmos sobre negócio com maior ênfase comercial. Então, ele é um grupo que, nesse momento, maioritariamente, ou seja, as maiores ações vão estar voltadas nas masterclasses que nós vamos fazer quinzenalmente. Então, vamos ter aquele grupo aí para nos reunirmos e queremos que as masterclasses sejam direcionadas mesmo para esse grupo. Então, um grupo, podemos aqui dizer que é um grupo de partilha de conhecimento na área de negócio com maior ênfase em comercial e, por agora, por via de masterclass. Vamos também depois partilhar conhecimento lá no grupo por outra via, mas maioritariamente vai ser por via da masterclass que nós vamos ter aqui quinzenalmente. Claro que lá na frente poderemos ter outras ações, mas por agora é isso que vai nortear. Partilha de conhecimento a partir de masterclass quinzenalmente, ou seja, às quintas-feiras, às 19h30, quinzenalmente, temos compromisso marcado e temos o grupo para nos manter reunidos, não é? Para não ficar aquela coisa dispersa, então já temos lá o grupo, qualquer informação partilhamos lá no grupo. Então, a princípio, é isso, Fernando. Pronto, de que parte do país eu falo? Pronto, eu nesse momento falo de Lisboa,
ok? Não falo de Angola, falo de Portugal. Mas, no entanto, a iniciativa é mesmo, no caso de Luanda, não é, é da Cudica Digital, conforme eu já falei, a Cudica Digital está sediada em Luanda. No caso, esse projeto está a ser coordenado por duas pessoas, por mim e pelo engenheiro Domingos Henriques. Então, Domingos Henriques está em Luanda, eu estou aqui em Lisboa, e pronto, Fernando está em Benguela, e pronto, né? Hoje em dia, com a internet, conseguimos então manter uma colaboração mesmo à distância. Ok, Fernando? Ok, muito obrigado, professor. Estou satisfeito Ok. com essa introdução. Obrigado. Muito bom, Fernando. Ok. Pronto. Meus colegas, Fernando, eu acho que eu vou te mandar já um link do grupo para não termos que protelar isso antes mesmo de fecharmos aqui. Só vou te mandar rapidamente o link do grupo, que aí já resolve. Fernando, mandei no chat o link para acessar o grupo. Basta aí entrar e já pode entrar. Quer falar alguma coisa, Fernando? Não, 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 não. Ok, pronto. Mandei aí no Obrigado. chat. Já pode já entrar a partir aí do link e já vai estar acesso ao grupo, já? Tá bem. Muito obrigado. Bom, meus colegas, Acredito quero que. aqui agradecer. Sim, Manuel. Desculpa, não cortar o raciocínio. Aí temos aí dois Fernando. E o O Fernando Fernando. Tuluca, né? Braz. Já está o Fernando Luca, certo? Tem o Fernando também que queria falar alguma coisa. Olha só, Pronto. também. Mr. Fernando Braz. Da Estel Fonseca, acredito. Sim, o que queria falar eu. Porque temos dois Fernando aqui. Tem o Fernando Tuluca e tem o Fernando da Fonseca Braz. Certo, boa noite, professores. Muito Daqui boa é o noite. Fernando Braz, a partir do AMBO. Entrei Ok. no grupo, no link através do engenheiro Adriano. E apesar de chegar muito tarde, mas foi interessante. A questão era mesmo do grupo do WhatsApp também, não estava inserido lá, mas como já partilhou o link, entrei já Uhum. através do link partilhado. Ok. Bom, Certo, bom, bom, bom. Muito bom. muito. Pessoal, isso é bom, quer dizer que estamos aqui com membros de várias partes de Angola, quer dizer, do mundo, não é? Pronto. Pessoal, eu quero agradecer a vossa presença aqui hoje, ok? E, e também dizer o seguinte, é uma iniciativa que nós temos e contamos aqui com o vosso apoio, até porque só é possível porque temos aqui vocês, não é? Se ninguém aparecesse, claramente que essa hora eu não estaria mais aqui e não teríamos esse momento. Mas o que eu quero dizer é que eu sou apologista, isso desde muito cedo, da questão da partilha de conhecimento. Eu acredito que é partilhando o conhecimento que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer como pessoas e também como sociedade. Então, que esse momento, que esse grupo tenha exatamente esse foco. Com isso, eu estou a querer dizer que também nós estamos abertos, por exemplo, para quem quiser contribuir também, quiser, enfim, contribuir com o seu saber, porque eu creio que cada um de nós aqui tem alguma coisa a partilhar, se achar interessante e tal, poderá entrar em contato conosco e vermos então, ou criarmos condições para poder então também partilhar o seu saber com o grupo. Em suma, vamos tornar o grupo um ambiente colaborativo. Nesse momento estamos a partilhar conhecimento, amanhã vamos poder partilhar os nossos negócios, vamos poder fazer negócios, enfim, vamos poder contribuir para o crescimento da nossa sociedade em si, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela vossa atenção. Ficamos então aqui por hoje com o compromisso de estarmos juntos novamente no dia 16. Em momento oportuno, vamos divulgar lá no grupo e espero ter-vos no dia 16, ok? E até lá, vamos colocando em prática aquilo que nós falamos aqui
porque no dia 16 já teremos outra coisa para colocarmos em prática, ok? Meus colegas, um forte abraço, boa noite, bom descanso. Até então, dia 16, na nossa próxima Masterclass, ok? Tchau.